Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada em recebê-los. Passaremos aproximadamente 1 hora juntos, à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. Pedimos por gentileza que desliguem os celulares ou deixem no modo silencioso. Obrigada. O nosso expositor da tarde e noite é o nosso amigo e irmão espírita Marco Antônio Padovani. E ele irá abordar hoje temas importantíssimos para nós. Gênese dos problemas sociais e a missão social da doutrina espírita. Marco Antônio está vinculado à CEPAL e à URI, 10ª região. A mensagem de hoje vem do livro Vida, Desafios e Soluções, pelo médium Divaldo Pereira Franco e pelo espírito Joana de Ângeles. Apoios ineficazes. Procurando fugir da realidade, o paciente portador de insegurança e que vive experiências perturbadoras, não poucas vezes recorre a mecanismos de apoio, a fim de evitar o enfrentamento com a própria consciência, sendo por isso mesmo vítima de transtornos comportamentais que vitaliza sistematicamente, por escassear-lhe o discernimento para o que é correto, razão pela qual a sua é uma conduta patológica. A postura de vítima constante é uma das suas características, refugiando-se nesse esconderijo em busca de compaixão e de justificação para todos os seus desequilíbrios. Torna-se enfadonha, cansativa para os demais, a sua forma de apresentar-se, sempre incompreendido, sem o menor esforço para compreender, tomando postura de responsabilidade dos atos. Noutras vezes, passa de vítima a acusador inconsequente, vendo-lhe que apraz e nunca identificando o que realmente acontece, complicando mais a situação em que se encontra. Tem grande preocupação em conseguir aderentes desinformados para sua área, usando recursos infantis ou perversos, como a calúnia, a infâmia, a maledicência, desde que resultem ônus favoráveis para os objetivos que persegue. A dissimulação é atitude habitual, variando de um para outro estado, de forma que se apresente com aparência jovial ou inocente, infeliz ou amargurada, a depender da circunstância e do objetivo que tem em vista. Esse paciente recorre a esses apoios que são ineficazes, por causa da sua personalidade infantil, sem desenvolvimento emocional, ingenuamente acreditando que na falta de coragem para viver integralmente, conforme as ocorrências, a sua existência deve transcorrer em plano de fantasia e irrealidade. O ser psicológico maduro enfrenta desafios e vence-os com naturalidade, sem pressa, confiando no próprio crescimento e nos recursos que possa usufruir na convivência social. Quando se fragiliza, para, reflexiona e recomeça, procurando fortalecer-se na própria luta, evitando fugir, porquanto esse recurso não leva a nada. Já um indivíduo imaturo não se enfrenta, nem a ninguém enfrenta, utilizando-se de mecanismos especiais para evitar definições, assumir compromissos e cumpri-los. Outras vezes tem facilidades para compreender-se,
como forma de postergar decisões e soluções, transferindo, porém, sempre a realização. Serão necessários muitos esforços do paciente para libertar-se dessa tendência de recorrer a apoios ineficazes, porquanto perigosos, resolvendo-se pelas atitudes definidas, mesmo que a preço de esforço e luta. Em qualquer situação, ser-lhe-á sempre exigido o trabalho. Que o seja, portanto, quando para o êxito e não para a transferência, para o momento ao invés do futuro, para a verdade e a libertação, em detrimento da fantasia e da ilusão em que se dissipam, deixando-o no ar em maior insegurança emocional e real. Então, essa foi a mensagem de hoje. Convido a todos para entrarmos em harmonia de pensamentos e nos unirmos em prece. Pai querido, Pai amado, Jesus, nosso Mestre, benfeitores queridos. Estamos aqui, nesse espaço físico que é a CEPAL, recebendo tantos ensinamentos para o nosso crescimento ético-moral. Ilumina, Pai, cada um de nós, os nossos familiares, as pessoas com quem convivemos, os aflitos, os doentes. Ilumina cada vez mais o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, que possamos nos auto-iluminar, porque a mudança vem de dentro para fora. O espírito que habita em nós precisa evoluir. E desde já, nossas vibrações positivas e benéficas, para que Marco Antônio logre o máximo de êxito, amparado pela espiritualidade maior, Jesus e seus embaixadores espirituais. Que assim seja, Senhor. Com votos de muita paz, muita alegria no coração, vamos receber o expositor da tarde e noite, Marco Antônio Padovani. Seja bem-vindo. Boa noite, senhoras, senhores, irmãos do Ideal Espírita. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos envolva em paz. Quantos problemas e conflitos de ordem social, econômico e político o mundo ainda tem que enfrentar, tem que resolver, para desfrutarmos de paz e harmonia, para implantarmos aqui na Terra definitivamente o reino dos céus. Sem dúvida, o desafio para isso é enorme. Por quê? Porque há um imenso progresso a ser realizado pelo homem, que é de fazê-lo que reine aqui na Terra as virtudes da caridade, da solidariedade e da fraternidade, porque são essas as virtudes que vão, de fato, estabelecer o bem moral, o bem-estar moral para nós. No entanto, o que a gente constata é outra realidade na nossa sociedade. É o elevado nível de miséria, é as guerras que não têm fim, é a convivência diária com a criminalidade, é a ineficácia do Estado, é ainda a corrupção, é as drogas, os vícios e tantos outros fatores que geram para nós preocupação, medo, sofrimento, insegurança. E essa é uma realidade da qual a gente não pode ficar alheio, porque, queira ou não, nós fazemos parte dessa sociedade. Então, diante desse quadro, o que nos cabe fazer, cada um de nós?
qual é a origem desses problemas sociais que a gente conhece e o que a doutrina espírita pode contribuir neste processo. E tem uma história contada por Divaldo Pereira Franco que nos ajuda a responder. Ele disse que um diplomata americano estava numa reunião de alta cúpula na sua casa, no seu lar, e ele tinha um filho de 6 anos. E esse filho, então, toda hora chegava e interrompia a reunião. E ele começou a ficar constrangido. E o que ele fez? Ele viu ao lado uma revista com o mapa dos Estados Unidos na capa e teve uma ideia. Pediu para que o filho fosse buscar uma tesoura e ele pegou aquele mapa, cortou em vários pedacinhos e deu ao filho. E disse para ele que fosse consertar o mapa e, quando terminasse, trouxesse para o pai ver. E daí o menino foi fazer isso. E ele falou então para os amigos dele: agora, com certeza ele não voltará mais, vai demorar bastante. Só que mesmo antes desse pai retornar regularmente à reunião, o menino chega e fala: papai, aqui está, já terminei. E o pai falou: como já terminou? O pai olhou para o mapa, ele estava perfeito, totalmente recomposto. E ele falou: meu filho, como você fez isso? E o jovem então respondeu: eu consertei o homem. Mas qual homem? Ah, o homem que está no verso da folha, da capa, né? Do outro lado, então, tinha um rosto de um homem. Então, o que ele fez? Ele consertou o rosto, que era mais fácil, e o mapa ficou perfeito. Conclusão da história: consertando o homem, conserta-se a humanidade. Então, eis porque o problema social, ele é de ordem espiritual. E a filosofia social do Espiritismo, ela fundamenta-se no homem. Por quê? Porque o homem é o grande desafio, como ser eterno, como ser imortal. Então não adianta derrubar as estruturas da nossa sociedade que estão aí, que não funcionam, do mundo. Não adianta mudá-las sem mudar o homem. Porque se não mudar o homem, vai se levantar novas estruturas e mais infelizes ainda. Então, é consertando o homem que conserta-se a humanidade. E nessa mesma ocasião, um grupo de jovens dirigiu-se a Divaldo e fez a seguinte pergunta: até onde e até que ponto a doutrina espírita deve atuar perante os problemas de ordem social? E Divaldo então responde. Vou ler a resposta dele com outras palavras. Ele diz assim: que os problemas sociais têm a sua origem no processo de evolução do espírito. Tanto que no Evangelho está lá as causas atuais de aflições e as causas anteriores, que decorrem de outra vida. Então, esses problemas sociais, diz Divaldo, que não serão resolvidos através da belicosidade, ou seja, da força, da autoridade, do poder. Muito menos será resolvido por decretos e por leis, mas através da promoção do homem, da sua libertação da problemática de si mesmo. Por quê? Porque o homem não é apenas um animal social e econômico. É, sobretudo, um ser espiritual e, como tal, deve ser trabalhado. Então, a doutrina espírita, são palavras de Divaldo, deixar bem claro, não são minhas, a doutrina espírita não fica procurando contornar os efeitos. Quais efeitos? Que são os problemas sociais, né? E nesse ponto, eu faço um parêntese, que muitas igrejas, com devido respeito, elas tendem a prometer a prosperidade para os seus adeptos, achando que com isso resolve o problema social, ou resolve o problema da pessoa, né? Então a doutrina espírita não fica contornando os efeitos, que são esses problemas sociais,
e vai à causa deles, que são os problemas morais. E esses problemas morais estão ali no espírito, né, que é imperfeito. E a doutrina, então, consegue ajudar a esse espírito imperfeito a se aprimorar e de modo a impedir que ele gere novas ações negativas, novas ações nefastas. Por quê? Porque essas ações negativas volverão, retornarão um dia como efeito socioeconômico, como efeito problemático de saúde, qualquer forma de dano. De modo que o pobre de hoje é o quê? É o mal rico de ontem. Aquele que errou lá atrás, por mau uso da riqueza, vem hoje na miséria, que é um problema social, para demonstrar que a origem está no problema moral, dele ter errado lá atrás. Da mesma forma, o enfermo de agora é o que jogou fora a saúde lá atrás. Então, nós olhamos um problema social da saúde, mas aquele que está enfermo errou lá atrás, numa outra existência. Então, ele vem, como consequência do seu erro moral, gerar para a sociedade um problema social. Então, ele salienta ainda que quem está no primitivismo, aquele que está no processo inicial da evolução, não adianta para essa pessoa padronizar as coisas, dar para ela dinheiro, moradia ou educação apenas, não resolve a situação. É necessário trabalhar esse ser espiritual para conscientizá-lo da sua realidade imortal, né? E aí pressioná-lo, então, ao crescimento e à conquista de valores. Ele destaca e dá um exemplo que no chamado terceiro mundo, ou mundo em desenvolvimento, que não está longe, que é aqui nós mesmos, né, o Brasil, qual é o problema maior que nós temos aqui? É o socioeconômico. Só que lá na Holanda, o problema é outro, não é socioeconômico, é sociomoral. Por quê? E que isso é muito pior. Lá ninguém tem problema econômico. Se a pessoa está desempregada, não consegue emprego, o Estado vem e lhe dá um salário tão bom quanto aquele que está trabalhando. Só não vamos, amanhã alguém aqui já querer arrumar mala, querer virar holandês. Porque ele fala o seguinte: se uma mãe lá na Holanda está grávida, durante a gestação, ela recebe toda a assistência necessária. Depois que nasce a criança, tem creche garantida e tudo mais. Então, lá recebe tudo. Da mesma forma, lá na Suécia, em outros países ricos, a proposta do Estado é essa: oferecer tudo ao cidadão. Só que nesses países, eles têm elevados índices de suicídio. E por quê? Por falta de ideais. Então, lá está quase tudo arrumado, não tem muito o que fazer. Então, as pessoas não têm estrutura emocional. Elas são espíritos intelectualmente desenvolvidos, mas não moralmente evoluídos. Daí porque o problema não é socioeconômico, é sociomoral. Resolver tudo economicamente não resolve. É realmente de natureza espiritual. No livro Espelhos da Alma, tem uma frase importante, diz assim, que o problema não está no desenvolvimento da inteligência, mas na crença de que ela, a inteligência, determina o valor do homem. Então, isso nos convida à reflexão de que eu não quero, agora, que o meu filho seja aquele rapaz intelectualmente desenvolvido. Claro que eu quero que seja, mas que, sobretudo, nele, ele desenvolva sentimento, ética, moral, que seja um homem de bem. Aí sim, será uma pessoa que vai contribuir para a sociedade. Então, a missão social do Espiritismo está na caridade, sem dúvida. Na caridade que é de dar o agasalho, que é de dar o pão, sem dúvida mesmo. Mas, principalmente, de iluminar consciências, de educar e de evangelizar,
para resolver os seus problemas, né? E assim a gente pode mudar o mundo, porque o homem se transformando, frase de Divaldo, o mundo com ele mudará. E também Divaldo fala que ele um dia leu uma frase, que é de autoria de Novalis, que a frase diz assim: quando alguém cai, a humanidade com ele cai. Mas um dia, a benfeitora Joana, e fala bem assim, que vendo em Divaldo uma imaturidade sobre essa frase, que ele elegia como muito importante, e que é uma verdade mesmo a frase, Joana despertou a Divaldo para que modificasse a forma da frase. Porque ela é muito pessimista, quando alguém cai, né, negativa. E Joana propôs uma mudança. Falou assim: quando alguém se levanta, a humanidade se levanta com ele. É a mesma frase, mas de um lado positivo. Quando alguém se levanta, a humanidade se levanta com ele. Então, erguendo-se alguém espiritualmente, que é a proposta da doutrina espírita, da terceira revelação, nós levantamos a sociedade e o mundo. E Divaldo termina assim dizendo: quando eu me decifro o problema da humanidade. Na hora em que eu me venço os problemas gerais. Na hora em que eu me mudo, eu mudo a humanidade. Portanto, respondendo a pergunta dos jovens, feita a Divaldo, o resumo é que o problema mais grave nosso não é socioeconômico, é sociomoral, de natureza espiritual. E agora, mudando um pouquinho de assunto, mas não saindo do tema, eu quero falar sobre uma questão que eu sei que não há consenso de pensamento de todos, eu sei, é uma questão difícil, mas é preciso a gente estudá-la, analisá-la melhor, que é a questão da criminalidade, do criminoso, do malfeitor, daquela pessoa malvada, daquele que nos causa dano, nos causa dor, que nos agride, que gera para nós sofrimento, né? Para muitos, o criminoso é problema do Estado, ele que resolva, não é meu. Para muitos, é problema dele próprio, ele que se vire, né? Para uns, desejo que seja eliminado do planeta, que estabeleça a lei como tem em outros países, do fuzilamento, né? Para outros é melhor a pena de morte, assim por diante. Então eu trago essa questão para que a gente reflita qual é o meu posicionamento em relação a um criminoso. Qual é a minha atitude em relação a ele? Qual é o meu desejo? Qual é o meu pensamento quando eu vejo uma notícia ou vejo um fato? Qual é o sentimento que prevalece nessas ocasiões? Porque a maioria, a gente vê numa reportagem qualquer de um crime, que a pessoa fala: eu quero justiça. Mas é uma justiça disfarçada de ódio e de vingança. Você vê pela entonação da voz. Então, nós trazemos aqui qual que é a visão crística em relação ao criminoso. O que nos propõe o Evangelho em relação a esse equivocado? Então, antes de fazer um juízo de valor sobre o criminoso, porque não nos cabe julgá-lo, o cristão não pode apenas olhar só para a pessoa do criminoso. Ele deve, então, levar nesse contexto outras questões. Então, vamos falar um pouquinho da vítima, do criminoso, da sociedade, de Jesus Cristo e da doutrina espírita. Aí sim a gente forma um juízo. Com relação à vítima, seja qualquer que seja o crime, se for leve, grave, hediondo, não importa, é um crime, nós devemos levar em consideração, em primeiro lugar, que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se aconteceu aquilo, foi permitido.
Em segundo lugar, que antes de reencarnar, o espírito escolhe o gênero de provas que ele entende necessário para o seu desenvolvimento e também para melhor aproveitar a sua existência. Então, às vezes, uma situação que aconteceu foi uma prova escolhida. Levar em consideração a lei de causa e efeito, porque nós desconhecemos o passado da vítima. Então, nós temos o processo de expiação, de prova. E eu trago um exemplo real para a gente analisar, que é do senador Públio Lentulus, do tempo de Jesus, né? Aquele senador que tinha poder, autoridade, influência, e que estava no dia com Pilatos para decidir sobre o destino de Jesus. E libertou Jesus ao povo para que fosse crucificado. E Pilatos, a gente sabe que é Emmanuel hoje, né? Foi uma reencarnação lá atrás. Só que depois que esse senador Públio desencarnou, ele reencarnou como quem? Como um escravo, chamado Nestórios. E esse escravo, ele era cristão. E ele foi caçado, perseguido e condenado à morte. E como que foi a morte dele? Ele foi colocado na arena com mais 30 cristãos, sendo que o filho dele estava ao lado. Foram todos amarrados, cada um num poste, e os arqueiros prepararam as suas flechas, todas envenenadas, cada um tinha que atirar no peito de um daqueles cristãos. E o que aconteceu? Quando Nestório recebeu a flechada, ele não chegou a desencarnar imediatamente. Ele nos conta o seguinte: o que aconteceu nesse momento? São palavras dele. Viu-se também, nas suas recordações confusas, ali na tribuna de honra, porque a tribuna estava lá montada, ele estava lá como cristão agora para ser morto. Ele viu-se na tribuna de honra, com a toga de senador, enfeitado de púrpura, coroado de rosas, aplaudia também ele a matança de cristãos que eram devorados por feras hediondas e insaciáveis. Então ele, como escravo, ele se recordou que na vida passada ele estava lá, do outro lado, aplaudindo a matança dos cristãos. E ainda colocavam música bem alta, para não ouvir os gritos naquela matança. Então nós vemos aqui o quê? O algoz do passado, Públio, travestido de vítima na outra existência, que é Nestórios. Então a situação da vítima não é simplesmente analisá-la ali friamente. Com relação ao criminoso, nós temos que dizer o seguinte: ele, queira ou não, é nosso semelhante. Foi criado como nós, igual, simples e ignorante. O delito, sem dúvida, demonstra um atraso de evolução espiritual. É o nível moral que ele está. Ele pode ser produto da sociedade? Pode, porque os fatores sociais influenciam na formação de um homem de bom, um homem má. Porém, não é fator preponderante. Ele pode influenciar. Então, nós temos que ver também que o espírito olhar para o criminoso respeitando a individualidade dele, não só como produto da sociedade, porque ele tem o livre-arbítrio para escolher. Não é porque eu nasci no meio do crime que eu tenho que ser um criminoso. E a psicologia espírita também nos diz que é preciso admitirmos, todos nós aqui do planeta Terra, que todos nós somos inferiores moralmente. Não é só o criminoso. Todos nós somos inferiores. Por quê? Porque ainda somos criaturas agressivas, vingativas, ciumentas, invejosas, maledicentes, impacientes, não é? Eu acho
lá aquele corrupto, nossa, condeno ele, mas eu chego no trânsito, eu buzino, eu xingo e assim por diante, falo mal do outro. Então, é uma verdade. Moralmente, todos nós somos inferiores. E o que difere um do outro? A psicologia diz que o que difere intimamente um do outro é o fato de ter ou não consciência do mal e trabalhar o mal constantemente. Essa é a diferença. É pequena a diferença de um criminoso e um não. E no próprio livro diz o seguinte: se não é possível eliminar o mal que nos habita, porque todo mundo tem, se autoanalisar, todo mundo tem, então precisamos aprender a viver a virtude de mantê-lo sob controle, disciplinado. Então a gente vê que todos ainda temos um grau de maldade. É que uns conseguem controlá-los, discipliná-lo, e outros não. E o criminoso também, ele responderá pelos códigos humanos, pelas leis, como também pelas leis divinas, de acordo com a lei de causa e efeito. Causa e efeito. Jesus nos disse assim um dia: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Ou seja, significa que aquele que foi causa do sofrimento para os seus semelhantes, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. É o que aconteceu com Nestório. Ele fez, depois ele sofreu as consequências. Com relação à sociedade, nós devemos considerar que vivemos num mundo de provas e expiações, e aonde o mal faz parte, ele está presente. Está escrito no Evangelho: permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Né? Se nós não estivéssemos num mundo de provas e expiações, e a gente está, porque senão nós estávamos no mundo do quê? Habitando moradias celestes. E eu me lembro que Divaldo, num CD que eu ganhei do Vanim recentemente, ele fala de moradias celestes, que Bezerra de Menezes, depois de desencarnar e trabalhar bastante para o mundo, ele recebeu um convite de Maria, mãe de Jesus, para que fosse habitar, pelo nível moral e pela sua conquista, fosse habitar uma morada celeste. E ele fez o quê? Ele pediu misericórdia. Ele falou: não, por favor, não quero. Eu quero permanecer na terra até o dia que não tiver mais sofrimento, até o dia que não houver mais aflição. Devemos considerar ainda na sociedade que o problema da criminalidade, como eu falei no início, é de todos, né? Por quê? Porque quando alguém cai, a humanidade cai com ele. Então, se aquele corrupto que a gente está vendo continuar a corrupção, todos nós vamos cair junto com ele. Porque ele vai desencarnar e vai reencarnar e vai renascer um problema social, um problema qualquer, que nós vamos ter que todos um dia resolver. Então, a harmonia social depende da participação e da colaboração de todos, né? Embora a maioria da humanidade tende a fazer o quê? A se fechar no individualismo, né? Só pensar nos seus interesses. Se a gente deseja uma sociedade mais justa, isso deve começar dentro de nós, mediante a nossa transformação moral. O que é ponto fundamental é falarmos também de Jesus nesta análise, porque Ele é nosso mestre e sempre será a fonte dos ensinamentos. Emmanuel nos disse que sem sintonizarmos com Jesus, é muito difícil a gente agir com proveito aqui na Terra. E Jesus tinha um olhar espiritual sobre todas as criaturas, né? Ele nunca desprezou ninguém, tampouco desprezou os criminosos. Se a gente for fazer lembrar de alguns fatos, né, de Jesus, como ele agiu em relação a Judas, aquele que o traiu e o permitiu ser crucificado. Jesus, no último instante que estava ali na cruz, né,
quase se desligando do corpo físico, quando desce um espírito iluminado ao seu lado, ele pede: vá em socorro de Judas. É isso que foi a atitude de Jesus contra aquele que o traiu. Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Outro ensino: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Jesus aqui propõe o perdão o quanto antes, para que não se perpetue o ódio nas próximas existências. Jesus nos deixou a parábola do bom samaritano, onde o bom samaritano socorre aquele que o odeia, que o quer mal, que é o judeu. Não importa. A lição é da compaixão diante daquele inimigo. Ele fez, o bom samaritano, aquilo que é a frase: quando alguém se levanta, a humanidade se levanta com ele. Ele levantou aquele que o odiava, pôs no seu cavalo e levou até a hospedaria e cuidou das feridas, e ainda deixou avisado que na volta ele pagaria o hospedeiro lá, se tivesse gasto mais alguma coisa. Então ele levantou aquele ser humano, não importava quem fosse. Jesus ainda disse assim: aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de ser dos filhos do vosso Pai. E esse amar aqui, que propôs Jesus, é não guardar ódio, é não guardar rancor, nem desejo de vingança, é perdoar o mal que nos causou, é desejar o bem àquela pessoa, é retribuir sempre o mal com o bem. E tem mais um ensino de Jesus, que ele também falou: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresentai também a outra. Então, todos os ensinos de Jesus nos propõem o perdão. Com relação à doutrina espírita, a terceira revelação, ela vem nos facilitar o entendimento da vida como um todo. Ela revela a causa das imperfeições humanas. Ela demonstra que todos somos seres espirituais e imortais. E ela propõe ainda que a nossa visão aqui na Terra não se fixe só aqui, mas que vá além, né? E que não se fixe só nessa vida, mas que tenhamos fé no futuro. Por quê? Porque a vida continua, porque a reencarnação é lei natural. Só que não basta que conheçamos os fundamentos da doutrina, estudemos, né, nos aprofundemos a ela. É imprescindível que esses ensinamentos se interrelacionem e se integrem à nossa vida, né, de modo a fazer uma permanente transformação moral. Então, por isso que o autodescobrimento, ele, como diz lá o Evangelho, é o meio mais eficaz para nos melhorarmos nesta vida e para resistirmos ao arrastamento do mal. Então, esse convite, que é do conheça-te a ti mesmo, ele nunca se fez tão importante na nossa vida como agora. Emmanuel deixou uma frase, que sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, olha bem, sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Então a criatura deve viver o Evangelho, e na sua íntegra, e em todas as circunstâncias da vida. Então nós não podemos variar, nós temos que viver o Evangelho invariavelmente, e com total fidelidade aos ensinos de Jesus. Eu não posso perdoar
uma coisa que um filho fez, um amigo fez, e não perdoar o vizinho. Um dia eu perdoo, um dia eu não perdoo, um dia eu tenho fé, um dia eu não tenho. Então tem que ser fiel aos ensinos do Evangelho. E Kardec tem uma nota muito interessante no Evangelho, que diz assim: hoje, falando da doutrina, o espírito humano tornou-se ainda mais exigente. A fé cega está abandonada. Reina a descrença nas igrejas que a impunham. As massas humanas vivem sem ideal, sem esperança em outra vida, e tentam transformar o mundo pela violência. As lutas econômicas engendraram as mais exóticas doutrinas de ação e reação. 2 guerras mundiais assolaram o planeta, numa ânsia furiosa de predomínio econômico. E ele conclui: toda a esperança da humanidade hoje se apoia no Espiritismo, na restauração do cristianismo, baseada em fatos que demonstram os princípios básicos da doutrina cristã, ou seja, a eternidade da vida e a responsabilidade ilimitada de pensamentos, de palavras e de atos. Sem a terceira revelação, o mundo estaria irremediavelmente perdido pelo choque das mais desencontradas ideologias materialistas e que pregam a violência. Então, nesse contexto do criminoso, é preciso considerar todos esses fatos: a vítima, o criminoso, a sociedade, Jesus Cristo e a doutrina espírita. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, o que ele fala, nos traz sobre o criminoso? Ele propõe um capítulo, Caridade para os criminosos. E, resumidamente, fala assim: deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus. Nos mais das vezes, olha o quanto é importante, eles não conhecem Deus como o conheceis. Então, muitos deles não tiveram a oportunidade que nós temos aqui e acabam se equivocando. Podeis exercitar a caridade para esses criminosos com palavras de consolo, de encorajamento, de amor. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. E ainda ressalta: a ninguém desprezeis. Deveis àqueles de quem falo, dos criminosos, o socorro de vossas preces. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser expurgado da terra, que a morte para ele é uma questão muito branda, muito leve. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse diante de um desses desgraçados? Que Jesus faria? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente, bem digno de piedade, e estender-lhe a mão. É isso que Jesus. Só que o Evangelho mesmo fala que para nós é muito difícil fazer o que Jesus fez. No entanto, pelo menos, podemos orar por ele, assistir ele, até que ele seja tocado de arrependimento, né? E olha que frase diz o Evangelho: ele é tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. O criminoso, ele é tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro. Orar por ele. É uma mensagem de Isabel de França. Então, é quando alguém se levanta, com ele se levanta a humanidade. Quando a gente conseguir orar por um, como diz aqui, um miserável, um equivocado, essa oração, com muita fé, pode ajudá-lo ao arrependimento. E conseguindo isso, a gente está levando a humanidade toda. Só que o Evangelho vai mais longe. Ele propõe ainda uma reflexão se a gente deve arriscar a nossa vida para salvar um criminoso, mesmo sabendo que ele, você salvando,
ele pode vir a cometer novos crimes. E o que o Evangelho nos diz? Que, embora a questão seja grave para análise, diz que o devotamento é cego, e tem que ser cego. O devotamento é uma ação que eu dedico a alguém, como fez o bom samaritano. Ele foi devotado, ele não quis saber a quem, ele agiu. Então, o Evangelho diz o seguinte: lançai-vos, eu devo salvá-lo? Diz assim: lançai-vos, todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Não tendes que indagar se eu fará ou não. Socorrei-o, porquanto salvando-o, obedecei a essa voz do coração, que vos diz: pode salvá-lo? Salva-o. Lamenais. Então, essa é a proposta, a recomendação de Jesus, nossa, para os criminosos, né? É ter piedade, é ter misericórdia. E o Laudelino, esses dias, numa palestra, deu uma definição de misericórdia que eu achei muito interessante e verdadeira. Misericórdia é conseguir sentir a miséria no coração do outro. Então, é preciso que a gente tenha piedade, misericórdia, compaixão e perdão. É o que Jesus propõe. E para encerrar, então, eu quero fazer um comentário sobre o poema do perdão, que nos relata Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Na verdade, é um diálogo, o verdadeiro diálogo entre Jesus e Simão Pedro. E esse diálogo, nós vamos ver, que responde todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos íntimos que devemos ter em relação a essas pessoas equivocadas da sociedade que cometem barbáries por aí. E Jesus, ele estava vendo aquela multidão toda angustiada, e Jesus fez o quê? Ele estava falando do amor, e Jesus, em certo momento, conclamou a todos ao perdão das ofensas. Foi quando Jesus disse assim: felizes são aqueles que perdoam, porque se libertam das paixões e adquirem paz. Então, perdoar, liberta das paixões e adquirem paz. E foi nesse momento que Simão, então, se dirigiu a Jesus daquela pergunta que a gente sabe. Mas quantas vezes, porém, indagou Pedro, perdoarei ao meu próximo? 7 vezes, Pedro falou. Jesus: não, Simão, 7 não, 70 vezes 7 vezes. E após Simão ter ouvido essa resposta, ele ficou ali, pensando sobre essa questão de perdão. E à noite, Amélia Rodrigues nos conta os detalhes, que Simão voltou a Jesus e o interrogou. Ele disse assim para Jesus: mas se alguém com quem não simpatizamos nos ferir, por motivo nenhum, será lícito reagir? Não, Pedro. Todo aquele que agride com ou sem motivo, encontra-se agredido em si mesmo. Mas Simão ainda fez mais uma pergunta. Isto, porém, não significará apoiar a violência e permitir que os maus dominem os simples e os humildes? E Jesus lhe respondeu: de forma alguma. Os maus estão doentes, portadores de tormentos, destruidores no imo de si mesmos. Revidar-lhes a ofensa é aumentar-lhes a capacidade de agressão. Somente o amor, ungido de abnegação, consegue infundir a real transformação interior e demonstrar a grandeza da paz a quem perdeu. Só que Simão não estava satisfeito. Ele ainda não aceitava o perdão. E o que ele fez então? Ele novamente se dirigiu a Jesus e falou: mas se da agressão pura e simples ele partir para tomar nas suas mãos desvairadas a vida de um ente querido meu. Então, antes era contra mim,
agora é contra um ente querido meu. Aí a coisa fica pior, né? Aí a coisa é comigo. Se ele então partir contra um ente querido meu, trucidando-o. E Jesus falou o quê? Ainda aí. O perdão assume o papel preponderante, porquanto mais importante se nos apresenta o desafio do amor, quanto mais grave e difícil é a situação que nos leva a perdoar. Então, se um ente querido meu, perdão. Porque o perdão é uma atitude de amor. Então, se alguém me fere, e eu tenho um grau de amor até 10, se eu quero perdoar, eu tenho que levar o meu sentimento até 11. Né? Só que Pedro ainda não estava satisfeito. Ele falou, mestre, ele já com os olhos nublados, saber que um vândalo que retirou do nosso caminho pela violência um filho, a esposa, a mãe, e não revidar, não significa apoiar e estimar o direito da força. Então agora não é com um ente querido, agora é contra um filho meu, contra a minha esposa, contra a minha mãe. E esta é a resposta de Jesus. Simão, redargiu o mestre docemente. O Pai estatuiu leis das quais ninguém se evade. Não colocamos aqui a questão em termos de esquecimento, a responsabilidade e desrespeito aos códigos legais estabelecidos. Deixa a lei aplicar contra ele. Refiro-me ao revide, ao ódio, ao plano de cobrança por parte daqueles que foram atingidos pela enfermidade agressiva do próximo. Além de eles não fugirem da consciência, que não os esquecerá no tribunal de si mesmos, cabe-nos deixar que os organismos especializados, que as leis do homem, cumpram com os seus itens. Nós, porém, permaneceremos confiantes de que nada acontece que não seja pela vontade do Pai. Assim, Jesus disse, não provoquemos a ninguém, nem a ninguém firamos, silenciamos as ofensas e dispensemos a misericórdia em toda parte e com todos aqueles com quem convivemos. Portanto, quanto ao meu filho, quanto ao minha mãe, quanto ao meu pai, quanto à minha esposa, daqui, perdão é o ensino de Jesus. Mas será que Pedro estava agora sem dúvida? Não. Ele continuou o diálogo e ele disse, mestre, e se por fim nos matarem? E ele já estava com a voz embargada, nos diz Amélia Rodrigues. E se nos matarem, como que fica? E olha a resposta de Jesus. Viveremos, Simão. Impostou com ternura, ninguém mata a vida. Ninguém mata a vida. Prosseguiremos vivendo tanto quanto eles também viverão. Ou seja, aqui a gente abre um parênteses para dizer que Jesus reafirma aqui a imortalidade da alma, a lei da reencarnação. E ele prossegue. Nunca te esqueças de que a posição de vítima é sempre melhor, a mais feliz. Quem aos outros fere, a si mesmo se fere. Quem ao próximo infelicita, a si mesmo se destrói em emoção. Com a diferença de que aquele que aparentemente é o perdedor, se amar e perdoar, estará isento de quaisquer aflições e ficará inatingido, portanto, feliz. E após uma pausa natural, o mestre encerrou o diálogo com Pedro, dizendo o seguinte: e quando eu for erguido na cruz, atrairei todos a mim. O cordeiro anunciava a dura imolação no altar do sacrifício, para ensinar ao mundo de todos os tempos o poema do perdão, das ofensas, que é o momento culminante do amor total e abrangência de abnegação sem limites.
Então é isso que nos traduz esse poema do perdão. Isso é exatamente o que Jesus fez, isso é o que Jesus ensinou, e isso é o que Ele espera de nós. Então, vamos lembrar daquela frase que Jesus disse ao doutor da lei, né? Vai tu e faça o mesmo. Muito obrigado pela atenção e pela paciência, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.